Saudações a todos. André Fonseca Miguel Lutuma fala para vocês, né? Estudante do curso de licenciatura em Matemática na Unilab e bolsista do RP sobre o projeto Física e Matemática. Bom, nesta videoaula nós vamos dar continuidade à resolução de exercício, né? Estamos a fazer uma revisão de tudo quanto nós estudamos, tá? Só para fixar mais os conceitos, né, sobre razões trigonométricas num triângulo retângulo, sobre o teorema de Pitágoras, né. Na aula passada nós vimos a questão de conversão de ângulos de um sistema para o outro. Então, nesta videoaula de hoje, nós temos a questão número 2, que diz o seguinte: calcula o valor da expressão, né? Nós temos aqui a nossa expressão é igual a seno ao quadrado de 45 graus, mais cosseno a quarta de 60 graus, sobre tangente a quarta de 60 graus. Tá, para encontrar esse valor que nós queremos, não é difícil, tá? Não é difícil, até porque nós, nas aulas passadas, trabalhamos, né? Ou então demonstramos quanto equivale seno de 45, demonstramos quanto vale cosseno de 60 e também demonstramos quanto vale tangente de 60, tá? É mesmo só aquilo tudo que nós estudamos que vai ser usado para resolver cada um desses exercícios propostos, né, para esta videoaula que é de revisão, tá bom? Beleza, nós vimos que seno de 45, né, ele é raiz de 2 sobre 2. Vimos que cosseno de 60, ele é meio, tá? E vimos que tangente de 60, né, ele é raiz de 3 sobre 3, certo? Por quê? Tangente de 60, ele vai ser, na verdade, é simplesmente raiz de 3, tá bom? É simplesmente raiz de 3, porque isso é seno de 60 sobre cosseno de 60. Tá, mas tangente de 60 vai ser seno de 60, que é raiz de 3 por 2, e cosseno de 60, que é meio. Eu posso simplificar esses dois, então aqui dá raiz de 3. Tá bom. Então, se eu sei, ou então se nós sabemos, né, que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é meio e tangente de 60 é raiz de 3, quanto vale essa expressão? Essa expressão, eu posso escrever ela desse jeito: seno de 45 graus ao quadrado mais cosseno de 60 graus à quarta sobre tangente de 60 graus à quarta também. Qual é o objetivo disso? É para visualizar seno de 40, né, cosseno de 60 e tangente de 60. Tá, de acordo a isso que nós temos ali, né, nós vamos ter aqui essa expressão: o seno de 45, ele é raiz de 2 por 2, isso então ao quadrado, mais cosseno de 60, nós vemos aqui que é meio, né? Então vamos ter aqui meio a quarta sobre tangente de 60, de acordo a isto aqui, nós teremos raiz de 3 a quarta, tá? Então daqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, isso vai me dar raiz de 2 ao quadrado, né, sobre 2 vezes 2, 4. Aqui eu simplifico, então fica 2 quartos, né? Então nós vamos ter o quê? Isto é igual a isto que está aqui, né? 2 quartos, mais esse senhor aqui dá 1 a quarta, dá 1, e 2 a quarta é a mesma coisa que fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso nos dá 16, tá? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 dá 16. Então aqui nós teremos 1 sobre 16, né? Aqui nós teremos o que? Raiz de 3 a quarta é a mesma coisa que raiz de 3 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 3 e vezes a raiz quadrada de 3. Só que raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 3 ao quadrado, e raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 também dá essa expressão. E nós vemos que isso aqui pode ser simplificado. Aqui também podemos simplificar, então fica 3 vezes 3 que dá 9. Tá? Então isso tudo aqui vale simplesmente 9. Beleza, então estamos quase. Ora,
que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos achar, né, o mínimo múltiplo comum, né, de 4 e 16, que no caso é o próprio 16. Para chegar a 16 eu preciso multiplicar isso aqui por 4. Tá? De modo que 4 vezes 4 dá 16, mas esse 4 eu também multiplico o numerador, né? 4 vezes 2 temos 8, mais uma unidade, isso sobre 16, isso tudo sobre 9. Tá, mas isso então vai dar 9 sobre 16, isso sobre 9. Isso na verdade, né, é divisão de frações, né? Vocês viram nas aulas passadas que a divisão de frações faz-se multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda. Então isso vai dar 9 por 16 vezes o inverso disso, né? Eu aqui tenho um subentendido, então fica 1 sobre 9. Ora, eu posso simplificar esses dois, então isso dá 1 por 16. Portanto, essa expressão toda vale simplesmente 1 por 16. Tá bom? Passando agora para a questão número 3 da nossa lista, que diz o seguinte, tá? Questão número 3. Se seno de alfa é igual a raiz quadrada de 6 sobre 3 e cosseno de θ é raiz quadrada de 8 sobre 3, calcular então, né, o valor dessa expressão aqui, tá? É questão análoga à questão número 2 que nós acabamos de fazer. Bom, nós temos aqui que a expressão que nós queremos calcular é R igual a tangente de alfa vezes a tangente de θ mais cosseno ao quadrado de alfa vezes a secante de θ sobre a cotangente ao quadrado de θ menos a tangente ao quadrado de alfa. Bom, nós estudamos as relações trigonométricas, né, num triângulo retângulo, ou então as razões trigonométricas, tá? Estudamos as razões trigonométricas. O que é que o exercício nos oferece? Ela nos oferece, né, nos oferece, no caso, seno de alfa e também nos oferece cosseno de θ. Tá. E agora, quem é a tangente de alfa, quem é a tangente de θ, quem é a secante de θ, quem é cosseno de alfa e quem é cotangente de θ, assim também como a tangente de alfa do jeito que nós já perguntamos anteriormente. Bom, nós precisamos, na verdade, aqui determinar tangente de alfa e de θ, precisamos determinar cosseno de alfa, secante de θ, tá? E cotangente de θ. Bom, primeiro, eu tenho que seno de alfa, ela vale raiz de 6 por 3. Num triângulo retângulo, tá? Num triângulo retângulo, vamos supor que nós temos esse triângulo aqui e este é o ângulo alfa. Num triângulo retângulo, o seno do ângulo, no caso o seno do ângulo alfa, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então isso quer dizer que neste ângulo aqui, ou seja, nesse triângulo aqui, esse lado aqui que é oposto a este ângulo vale raiz quadrada de 6. Então a nossa hipotenusa na verdade vale quanto? Vale 3. Ok. E na verdade quem vai ser, né, o nosso cateto adjacente? Bom, nós temos um teorema muito poderoso, né, do jeito que nós falamos, que aquele é um teorema que vai nos ajudar sempre na resolução de exercício. Esse teorema, na verdade, é o teorema de Pitágoras, tá? E ele vai servir agora para a gente calcular, né, ou então encontrar o lado que nós queremos, que no caso é o cateto adjacente. Bom, se eu não sei esse lado aqui, vou colocar x, né? No nosso teorema, nós vemos que o quadrado da hipotenusa ele é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Isso quer dizer que 3 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, vai ser raiz de 6 ao quadrado mais 6, ou seja, x ao quadrado. Isso dá 9, aqui vai dar 6 mais x ao quadrado. Isso então, né, vocês vão ter x ao quadrado igual a 9 menos 6, né? Implicando então que x ao quadrado é 3. Tá, mais x, isso aqui vai dar que mais ou menos raiz de 3. Bom, em geometria que vocês estão a estudar, lá vocês já é possível que tenham visto que os lados de um triângulo nunca são negativos, né? São sempre positivos.
Então aqui o valor negativo é descartado. Implica dizer que o nosso x ele é raiz de 3. Tá? Então nós já sabemos que esse lado vale raiz de 3. Com isto, nós estamos em condições de calcular o quê? Estamos em condições de calcular, né, cosseno de alfa. Tá, mas cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nosso cateto adjacente é raiz de 3 sobre 3, que é a nossa hipotenusa. Beleza. Nós já sabemos seno de alfa, cosseno de alfa. Podemos calcular tangente de alfa? Sim, podemos. Até porque tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Beleza. Então, o que é nosso seno de alfa? É raiz de 6 sobre 3 e nosso cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 3. Isso dá raiz de 6 sobre 3 vezes 3 raiz de 3. Tá? Divisão de frações, fácil, multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda. A primeira fração é esta e o inverso dela é isto que está aqui. Tá, eu posso fazer isto. Então aqui nós teremos o quê? Só que raiz quadrada de 6, ela pode ser escrita como sendo raiz de 2 vezes 3, né? Isso dá, ou seja, sobre raiz de 3. E lá na radiciação que vocês estão a estudar, ou que vocês estudaram no caso, né, provavelmente com Ítalo, lá vocês viram que podem separar isso. Isso vai ficar raiz de 2 vezes a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3. Isso então podem simplificar e vai dar raiz de 2. Portanto, a tangente de alfa que nós queríamos, na verdade, é raiz de 2. Beleza. Se nós já sabemos tangente de alfa, falta encontrar secante de θ e cotangente de θ. Como é que nós vamos proceder, né, para encontrar, na verdade, as outras identidades? Bom, nós vimos também nas aulas que a secante de θ, então a secante de um ângulo, né, qualquer, ele é sempre 1 sobre cosseno. Tá, isso vai ficar então 1 sobre cosseno de θ. Só que cosseno de θ nos é dado, né, que é isto que está aqui. Então isso na verdade é 1 sobre raiz de 8, aqui raiz de 3. Isso então é 1 sobre 1 vezes 3 raiz de 8. Que acaba dando, né, 3 raiz de 8. Racionalizando, isso nos dá 3 raiz de 8 sobre 8. Beleza? Mas também vocês aprenderam que raiz de 8, ele é que? Raiz quadrada de 4 vezes 2, né? Que isso é que vai dar então raiz de 2 ao quadrado vezes 2, né? Simplificando, isso dá 2 raiz de 2. Então, eu posso escrever isso como sendo 3, 2 raiz de 2 sobre 8. Simplificando, isso vai dar 3 raiz de 2 sobre 4. Implica dizer que a nossa secante de θ é 3 raiz de 2 sobre 4. Estamos num bom caminho, né, para encontrar aquilo que nós queremos. Como é que agora vamos fazer, né, para encontrar a cotangente? Tá. A gente simplesmente sabe que cosseno de θ é raiz de 8 sobre 3. Tá bom? É isso que a gente sabe. Ora, dado um triângulo retângulo qualquer, né? Vamos supor que este é o nosso triângulo retângulo. O cosseno deste mesmo ângulo, ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá bom? Mas o nosso cateto adjacente, né, de acordo a isto, na verdade é raiz de 8 e a nossa hipotenusa é 3. Então o que é que nós queremos calcular? Nós queremos calcular seno de θ, né? Seno de θ, ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas se eu não sei quem é o meu cateto oposto, então quem é nosso cateto oposto, vamos colocar ali uma incógnita qualquer para encontrar então esse cateto ali, tá bom? Bom, o que é que nós sabemos, ou como é que nós podemos calcular então esse cateto desejado? Beleza, o nosso cateto, na verdade, para ser encontrado, é necessário usar, né, o teorema de Pitágoras que nós trabalhamos.
O teorema de Pitágoras ele vai nos dizer que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ora, isso é 3 ao quadrado, que é igual a raiz de 8 ao quadrado mais y ao quadrado. Isso vai dar 9, isso dá 8 mais y. Tá? Isso então é y ao quadrado igual a 9 menos 8, que dá, né, 1. Isso então y é igual a 1. Então, se eu sei que esse lado é 1, então estamos em condições de calcular seno de θ. Nosso seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Nosso cateto oposto vale 1 e nosso cateto, ou seja, nossa hipotenusa vale 3. Tá bom? Com isto, nós estamos em condições de calcular a cotangente que aparece ali na nossa expressão. E também a tangente, né? No caso, tangente de θ vai ser seno de θ sobre cosseno de θ. Então, tangente de θ, só que o seno de θ é 1/3 e cosseno de θ é raiz de 8/3. Isso vai dar 1/3 vezes 3 sobre raiz de 8. Simplificando, né? Nós teremos então que a tangente de θ vai ser 1 sobre raiz de 8. Racionalizando, isso vai dar 8, ou seja, raiz quadrada de 8 sobre 8. Tá? Isso ainda, de acordo aos cálculos que nós fizemos, isso dá 2 raiz de 2 sobre 8. Simplificando, isso dá raiz de 2 sobre 4. Tá, nós conhecemos agora a tangente de θ. Falta encontrar a cotangente de θ. Nossa cotangente de θ, ele é cosseno de θ sobre seno de θ. Na verdade é o inverso, né, da tangente. Tá, mas isso aqui é raiz de 8 sobre 3 e nosso seno é 1/3. Isso dá raiz quadrada de 8 sobre 3 vezes 3 sobre 1. Simplificando, isso nos dá raiz quadrada de 8. Só que nós já vimos lá mais acima de que isso aqui é 2 raiz de 2. Tá? Então, nós temos também a nossa cotangente. Ora, a nossa expressão que nós queremos calcular é tangente de alfa vezes tangente de θ mais cosseno ao quadrado de alfa vezes secante de θ sobre a cotangente ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de alfa. Beleza, vamos lá. Tangente de alfa, quem é? Ora, de acordo aos cálculos que nós fizemos, tangente de alfa nos deu raiz de 2, né? Vezes nossa tangente de θ, né? Deu isso que está aqui, tá? Que no caso é raiz de 2 sobre 4, tá? Mais, né? Cosseno de alfa, de acordo aos nossos cálculos, nos deu raiz de 3 sobre 3. Então, isso vai dar raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, né? Porque aqui está o quadrado. Vezes secante de θ. Os nossos cálculos deram 3 raiz de 2 sobre 4. Isso tudo sobre nossa cotangente ao quadrado, né? Nossa cotangente que nós encontramos é 2 raiz de 2. Então, isso vai dar 2 raiz de 2 ao quadrado menos... quem é tangente de alfa que a gente calculou? Ora, tangente de alfa que nós encontramos é raiz de 2. Beleza. Então, isso vai dar raiz de 2 ao quadrado. Então, nossa expressão vai ficar raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz quadrada de 2 ao quadrado sobre 4. Mais, né, eu posso simplificar isso com esse, vai dar 3 sobre 3 ao quadrado é 9 vezes 3 raiz de 2 sobre 4. Tá bom? Isso então vai dar sobre o quê? Ora, 2 ao quadrado é 4, né? Então aqui vai ficar 4 vezes 2. Eu posso simplificar isso com esse, tá? Menos esse também vai dar 2. Então, né, quando eu simplifico esse com esse, vai ficar 2 quartos. E simplificando esse com este, vai ficar o quê? Na verdade, eu até podia multiplicar 3 vezes 3, que dá 9, né? 9 dividido por 9 dá 1. Então, aqui fica simplesmente raiz de 2 sobre 4. Isso sobre, né? Quanto é que nos dá aqui?
8 menos 2. Isso então nos dá como valor 2 quarto, tá? Ou então 2 mais raiz de 2, né? Sobre 4, isso tudo sobre 4, tá? Lembrando que esse é o traço maior, né? Então isso vai dar 2 mais raiz de 2 sobre 4 vezes 1 quarto. Então, R vai ser igual a quanto? A 2 mais raiz de 2 sobre 16. Tá bom? Então, esse aqui é o valor, né, que nós desejávamos encontrar. Tá certo? Eu fico por aqui e boa continuação para vocês.